ampliar o atendimento no município de Lajeado, né? Uma grande notícia aí que a gente recebeu essa semana. Mas tem outras informações também. Prefeito Marcelo, candidato ao Conselho Deliberativo do Internacional. E assim vai, outros temas aí para a gente abordar. Tem valores também para a construção de casas para pessoas atingidas pela enchente. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, Tudo Rita? bem? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem? Hoje é ao vivo aqui no estúdio, né? A gente falava antes fora do ar que alguns dias que a gente não se via, eu e a Rita, o Ricardo também. O Ricardo, volta e meia, aproveita um período de férias. Menos estender, que o prefeito, né? mas de vez em quando. Não, o prefeito sai, olha, faz tudo certo. E sim, bastante coisa andando, bastante atividades, bastante obras, bastante projetos em execução no município. E começamos por essa parceria firmada com a PAI, que nos deixa assim orgulhosos de estar avançando nesta área, uma área que demanda uma grande atenção do poder público, porque o número de crianças com algum tipo de dificuldade no aprendizado, ele vem aumentando ano a ano e gradativamente. E a intervenção que estas crianças que têm dificuldade de aprendizado precisa receber, ela depende de um estudo prévio, de um laudo. E é justamente esse laudo que a gente combinou, então, que a gente contratou a PAI para estar produzindo. A partir de janeiro, já no retorno das aulas, a gente vai botar em dia todos os laudos que estão pendentes, e são alguns, para que as crianças com dificuldade de aprendizado elas tenham a melhor sequência de tratamento possível para buscar essa autonomia, buscar a solução dos problemas. E esse serviço, então, depois do laudo, vai ser oferecido terapias nesse mesmo imóvel, nesse mesmo serviço, ou, dependendo do grau de dificuldade que a criança tem, ela pode ser, em grau mais severos, ela pode ser encaminhada para a PAI, para fazer lá o seu tratamento, ou também para a Casa Verde. Então é a aprimoração de todos os serviços que trabalham com crianças e que a gente fica muito feliz de dar esse passo adiante. Bom, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. A questão envolvendo o estacionamento de Lajeado, especialmente o estacionamento rotativo, foi pauta da sessão da Câmara de Vereadores. O próprio vereador Alex Schmidt sugeriu aí algumas mudanças. O contrato com a Estacione está por terminar. Qual é a posição da Prefeitura de Lajeado em relação ao estacionamento rotativo? Se vai permanecer com a Estacione, se tem como alterar, se contratar uma outra empresa ou outras possibilidades? Bem, o contrato, o contrato atual, ele vai até março, e existe a possibilidade estabelecida em contrato de prorrogação por outro período. Então, por outros 10 anos desse contrato existente. É 10 anos, não dá para renovar por um período menor? É 10 anos o que consta do contrato original. Poderia se estabelecer uma alteração e fazer uma prorrogação por prazo menor, daí depende da concordância de ambas as partes, tanto do município quanto da empresa, no caso de renovação. Então, é um momento oportuno e um momento necessário de fazer as discussões. E isso embasaria tanto uma renovação do contrato ou propriamente a realização de outro processo licitatório para que a gente tenha o estacionamento rotativo. Algo que é certo é que é fundamental que a gente tenha o estacionamento rotativo. O comércio da região central e a dificuldade de local, por outro lado, subsidiando quem não tem veículo e quem usa o transporte coletivo. E se a gente tivesse a cultura e tivesse a possibilidade de um transporte coletivo mais eficiente, a gente teria menos circulação de carro. Então, nos parece que são dois assuntos correlatos e que um auxilia na melhoria constante do outro. Isso estaria atrelado ao aumento da cobrança do estacionamento rotativo? Não, porque hoje a forma que o município se remunera do estacionamento rotativo é com um percentual, são 17% daquele valor que a empresa cobra todo mês de estacionamento, esse 17% vem para o município. A proposta do município é que esses 17% eles sejam utilizados para subsídio da passagem de transporte coletivo. E aí, inclusive, quando a gente for
discutir reajuste de estacionamento rotativo, fica inclusive estabelecido que esse reajuste é justamente para também auxiliar no transporte. São assuntos correlatos que se complementam, que são importantes para a mobilidade de cidade. O que representa esses 17% hoje por mês para a prefeitura com o Eu não estacionamento tenho rotativo? esse número, eu não vou saber, vou chutar um número, pode ser que esteja errado. Então, melhor a gente buscar a informação precisa e passar ela precisa. Essa é uma das discussões, eu trouxe para exemplificar, que elas são norteadas nesse momento de definição do futuro. Existem outras também. E é um momento, como eu te disse, que bom que os vereadores estão buscando essa discussão, porque é para melhoria e construção de melhores alternativas para a cidade. Obras na RS 130. Tem novidades no andamento? Sim, falei, inclusive, estamos fazendo acompanhamento. As cabeceiras estão para ser, um lado da cabeceira para ser concretada hoje à tarde, e o outro lado da cabeceira é para ser concretado na semana que vem. Concretando esses dois lados da cabeceira, a previsão é de que até dia 25 de novembro as vigas, então, da parte superior, elas sejam instaladas, sejam colocadas no local. E aí a gente, uma vez que as vigas estão lá, a gente pode dizer que a gente entra na etapa final da execução desta trincheira, que daí depois das vigas é o pavimento, enfim, a base está feita, a base está sendo trabalhada, enfim, aí a gente começa a entrar na última etapa desta grande obra. Isso significa que deve liberar para o fluxo, ali na trincheira, como é o nome que vocês usam, mas aí popularmente o viaduto, né, ali perto da BRF já em dezembro? Depende da quantidade de chuva, depende, mas a gente trabalha que até dezembro possa ser toda entregue esta obra, tomara que seja possível. Bom dia, vamos trazer aqui ouvintes. Tem ouvinte que questionou por que a prefeitura não fecha um buraco que tem há 2 anos na rua Bento Gonçalves, nos fundos do supermercado em MEC. Também tem outro buraco na frente da fábrica de móveis Antoniazzi. Enfim, está sendo repassado aqui para o prefeito. Joia. O Beckman, uma sugestão em relação ao estacionamento rotativo para ser justo, com quem paga que seja cobrado 15 minutos para quem tem crédito ao invés de 1 hora. Hoje quem estaciona e tem crédito se cobra direto 1 hora, né? Depende. Se a pessoa for lá e se ela tem crédito, ela aciona o aplicativo e diz que ela quer ficar 15 minutos, ela paga os 15 minutos. Se ela... Tem essa possibilidade, né? Isso é importante, Beckman. Eu uso isso e eu estaciono. Se eu sei que vai ser curto, eu ponho 15 minutos, eu vou pagar por 15 minutos. Se tu não coloca o tempo, cobra 1 hora, né? Depende da ação do... dele é que seja depende da ação do usuário. E ajustes, então, é algo que é possível. O ouvinte Carlos, do bairro Montanha, em Lajeado, pergunta ao prefeito se o terreno que fica próximo ao posto de saúde, do Montanha, no caso, vai se tornar uma nova vila de papeleiros. É incrível a quantidade de lixo que está sendo depositado no local. Acho que essa pergunta, inclusive, já veio outras vezes também. Nós estamos, inclusive, fazendo trabalho e projeto para ampliação do posto da Montanha. Na estrutura de saúde que se projeta, são núcleos de saúde com maior número de serviços. Olha lá, o vovô apareceu aqui no... tá fazendo uma micagem lá, o vovô Rudimar. O Rude. Abraço, Rude. Então, são núcleos de saúde e a Montanha é um destes núcleos. Sou motoboy e em uma lancheria no bairro Centenário faço muitas entregas para os bairros Conventos, Bom Pastor, Moinhos d'Água e São Bento. Assim como eu, tem pessoas que precisam atravessar de um lado para o outro e infelizmente não tem mais acesso para a travessia naquela região, a não ser a rótula da ERS 130. O senhor prefeito, como liderança, poderia ao menos conversar com a CCR e a Eurovias para agilizar o término dos acessos de travessias? Exemplo, o viaduto próximo às Balas Florestal, o ideal seria uma travessia entre Centenário e Bom Pastor. Né? Então, é muito boa essa colocação e a gente tem se dedicado porque foram Marco postos... Birk foi quem mandou durante esta semana foram postos os guarda-reios e inclusive eu passei ontem no trecho num local de grande movimento.
Que a gente sabe é temporário isso, né, prefeito? Esses acessos fechados. Não sei se tem uma informação diferente. Eles são definitivos, o fechamento, porque o que acontecia eram cruzamentos irregulares. Porque se aproveitavam as vias laterais, as vias que chegavam na 386, e tu cruzava justamente sem um regramento específico. Sim. Algo muito perigoso, mas que ao longo dos anos sempre foi feito em Lajeado. A partir do momento que há duplicação das vias, esse processo todo ele se torna muito mais perigoso. Mas eu falei ontem, inclusive, com a CCR pedindo agilidade na liberação das transposições que foram projetadas da 386. A mais próxima de ser liberada é aquela lá perto do IMEX, lá na última entrada. Aquela está nas próximas... Nós vamos ter... Falta definição e a CCR que ficou de me trazer esse retorno de quando consegue liberar aquela. Nós temos a outra que ele cita, inclusive, ali da Balas Florestal. Depende de obra, mas são obras menos grandiosas quanto a do cruzamento ali da Giovanella e também o acesso de conventos. Então, nós pediremos prioridade para a liberação lá no IMEX, lá perto do IMEX, e o foco nesta obra da transposição na Florestal. Porque sem estas, a gente sobrecarrega de novo a 130 e, por outro lado, hoje a pessoa precisa ir quase até Forquetinha para fazer o retorno para cruzar. Então, é muito boa a colocação e a gente está trabalhando nisso, sim. Tem reclamação também em relação aos mosquitos, em especial aqui do bairro São Bento de Lajeado, ouvinte preocupada com a questão da dengue. Sim, nós conversei essa semana com o Dr. Cláudio, para que a gente retome mais uma rodada de ação com as crianças, porque a criança é aquilo que a gente falava anteriormente, fazendo nas escolas a gente consegue chegar num grande universo de casas. E a dengue, 90% dos casos, se não mais, ele está diagnosticado dentro das próprias residências. Então é muito importante esse movimento coletivo de cidade para que a gente tenha uma resposta efetiva e não passe por dificuldades no período do verão, no período do início do ano, que é quando nos outros anos a gente mais teve problema com os mosquitos. Falando em criança, a Márcia diz que mora no Floresta e diz: nossas crianças ainda não têm cobertura na quadra da Pedro Welter, chuva e sol. Ela reclama que não sei se tem algum projeto para a cobertura dessa quadra. Não, ela não... eu não tem projeto encaminhado mas é uma demanda importante de ser encaminhada assim para a Secretaria de Educação, que faz constantes investimentos nas escolas todas do município. Importante dizer que a participação da nossa audiência é para a Equipacenter Lajeado. Os melhores equipamentos agrícolas e industriais estão aqui. Acesse o novo site equipacenter.com.br, loja física no bairro Montanha, em Lajeado, e Farmácia Santa Helena. Emagreça e ganhe massa muscular com vida leve com as cápsulas compostas de laranja moro. Tenha redução de medidas e sua vida mais fit e saudável. Bento 701, no centro de Lajeado. O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, será candidato ao Conselho do Internacional. A eleição pelos sócios no dia 9 de dezembro. 6 chapas estão inscritas para o pleito e devem ter ao menos 15% dos votos para ocupar as vagas no órgão, portanto. E aí, aproveitando então esse assunto, um ouvinte também, Hilário de Lajeado, mandou... em relação a isso, qual será a contribuição do prefeito junto ao clube esportivo lajadense, perfeito, considerando, né, que será candidato do clube da capital. E a Neca de São João disse que não conhece Marcelo Calmo, mas ela, como colorada, iria adorar ele como conselheiro do time dela. Bem, a gente tem algumas paixões e futebol é uma grande paixão que movimenta o brasileiro, especialmente o gaúcho, o lajadense. E não precisa ter uma única paixão, né? Eu tenho mais de uma. Começa com o meu clube lá no Tiricaça, começa com o clube da nossa cidade, que é o Lajadense, o clube do nosso estado, que é no meu caso, o Internacional. E abriu essa oportunidade. Eu sempre tive interesse de poder contribuir com aquilo que a gente entende conveniente, naquilo que a gente entende importante, com os clubes da capital. E aí surgiu essa oportunidade, então eu disse, tô disposto sim a concorrer à chapa no conselho do Internacional. É chapa do Melo, é a chapa 2, então. De oposição. Chapa de oposição. E com o Lajadense, puxa, sempre que possível também estamos lá, estamos ajudando, estamos contribuindo.
E tomara que o Lajadense também tem eleição agora bem próxima, né? Tomara que a gente consiga fazer fazer esse grande sonho de toda a comunidade, que é fazer o Lajadense voltar para a primeira divisão. Claro que tem E a o paixão Inter ganhar pelo... um título também, né? Claro que tem a paixão pelo clube, né, prefeito? Mas tem ligação também já com aparecer mais no cenário estadual, estar mais perto de Porto Alegre, pensando já numa eleição para deputado? Olha, talvez as coisas acabem se casando, e o objetivo é justamente auxiliar naquilo que a gente puder auxiliar o Internacional. E o futuro está em aberto, vamos ver o que. O fato é que o prefeito não é candidato em 24, né? Na eleição de 24, um dos poucos do cenário todo da cidade. Ele não conta, né, Ricardo? Ele não conta pra gente, né? Um dos poucos do segue cenário cantando. local que não pode ser candidato é o Marcelo. Então... Mas já deu para entender nessa resposta anterior dele aqui que deve ser candidato sim a deputado. E falando aqui em 2024, o PSB, que foi a terceira via na última eleição municipal, com o Daniel Fontana, que ficou com 4,89% dos votos, né? 2.038 votos fez o PSB naquela ocasião, encaminhou uma carta aberta a Carlos Ranzi, do MDB, e Sérgio Knipoff, do PT. São vereadores e os dois são pré-candidatos pelos seus partidos à Prefeitura de Lajeado. O que diz nessa carta? A sugestão é unir as forças, fazer uma chapa única, MDB e PT, para concorrer à Prefeitura de Lajeado. O PP, a gente sabe, tem o nome da Gláucia, tem o Fornari que se colocou à disposição, não sei se tem algum outro nome, se já tem uma definição nesse sentido também, mas como é que o prefeito de Lajeado, que não pode concorrer, vê essa possibilidade e essas movimentações políticas? Primeiro, natural, porque nenhum destes partidos, nem PTB, nem MDB e nem PT, eles compõem a sistemática do governo municipal. A gente sempre fala que... Nós estamos falando do PSB, né? Do PT, desculpe, eu fiz a confusão entre PTB e PSB. E não compõem porque são propostas de gestão diferentes. E sempre que a gente vem, a gente diz que não faz idolatria a partido político de forma alguma, faz sim a grupo de pessoas que administram a cidade. E é isso que a gente vem trazendo nos últimos 7 anos, nos últimos 8 anos que vão fazer, que vão completar no que vem. E a ideia é essa, que se tenha esse compromisso com austeridade, com responsabilidade fiscal, que a gente tenha retaguarda de caixa para fazer frente a desafios que aparecem. Então, e essa sistemática de gestão, eu acredito que ela seja novamente repetida no grupo que vai estar defendendo aquilo que a gente defendeu nesse momento. E naturalmente quem defende propostas diferentes, naturalmente que tem todo o direito e o dever de apresentar as suas propostas para a comunidade. Quando o PP deve oficializar o nome? Não tem um prazo definido, Ricardo. O prazo máximo são as convenções de cada partido. E essas convenções, elas são, se não me falha a memória, até agosto do ano que vem. Mas com certeza deve ser definido antes disso, mas não tem uma necessidade imediata. Eu gosto tanto do que eu faço e me dedico tanto à prefeitura que eu ainda... É um assunto que, puxa, então eu estou saindo, mas vou trabalhar até o fim. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Tem mais não vamos antecipar, Tem mais um assunto, prefeito, que a gente colocou na abertura do programa aqui, flanelinhas. Flanelinhas, o prefeito tem interesse de falar sobre isso, porque tem show aqui no final de semana no Parque do Imigrante, já tivemos multas. Exato. É importante a gente trazer esse recado para a população. Nós temos um grande evento no Parque do Imigrante, no sábado, show nacional com Zé Neto e Cristiano, às vezes eu me confundo com as duplas, mas uma dupla então que ganhou um carinho muito especial da região, porque no show que fez na Cidade Feliz, ela doou todo o cachê para as vítimas da enchente. Então, que legal poder dar um abraço nesses artistas de nível nacional que ajudaram tanto a região. Mas então, não existe nenhum flanelinha autorizado pelo município a fazer o serviço que faz. Não há obrigação de ninguém pagar para o flanelinha. Se fizer o pagamento é por sua conta e risco. O flanelinha não tem nenhum local reservado
para estacionamento dos veículos. Por que se diz tudo isso? Porque vai surgir flanelinhas, assim como acontece em todo o jogo de futebol, em toda aglomeração de pessoas, e na capital, por mais que tenha lei dizendo que não pode ter flanelinha, nos jogos do Inter, do Grêmio, os flanelinhas estão lá. Eles estarão aqui. Eles vão orientar, inclusive, estacionamento em local indevido e irregular. A pessoa que estiver fazendo isso, ela pode ser multada. Por tudo isso que eu disse, porque ele não é autorizado, não é obrigação de pagar, enfim. Então fica esse recado para as pessoas que virão ao show amanhã à tarde, amanhã à noite, desculpe, e à tarde tem a Marcha para Jesus, que é um outro evento que traz um contingente muito significativo de pessoas e de pessoas e de outras cidades aqui para Lajeado. Enfim, fica esse recado sobre os flanelinhas e quem vai para o show. Há possibilidade de alguma fiscalização para que isso não aconteça, talvez? Foi demandado a Brigada Militar, mas são ações que vão acontecer. Tem pessoas de fora que vêm também, às vezes não chegam a informação. Mas é importante estar usando a rádio também para passar esse recado para todos. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, obrigado pela entrevista, um bom final de semana. Melhoras para ti, né, Ricardo? Não, tudo tranquilo. A gente que escuta vê que a voz está um pouquinho diferente. Peguei vento na praia. Fui para a praia pegar vento dessa vez. Tá certo, bom fim de semana, abraço, até a próxima. 11h05. Valeu.